Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da professora Vanessa para poder participar desse projeto da UME, projeto maravilhoso. E primeiro eu vou me apresentar também, né? Meu nome é Ivo Dias Ferreira da Palma. A minha formação acadêmica é farmácia e bioquímica, e depois também fiz direito, fiz mestrado na área de ciências biológicas e sou perito criminal da Polícia Científica do Estado de São Paulo. A minha afinidade com a horta caseira vem há mais de 20 anos. Então, eu adoro agricultura, adoro natureza, e algumas pesquisas a gente fez para poder transmitir um pouco de conhecimento para vocês. Quero deixar bem claro, para você entender a aula, que o nosso organismo ele precisa diariamente de algumas substâncias químicas, certo? Necessárias, importantíssimas para a produção de hormônios, que vão regular a pressão arterial, que vão regular o humor. Então, existem várias substâncias químicas relacionadas ao funcionamento normal do nosso organismo. Essas substâncias químicas, elas estão presentes nos alimentos. Se a pessoa se alimenta de forma errônea, ou seja, se ela se alimenta com muita coisa artificial, muito alimento enlatado, condimentos industrializados, essas substâncias químicas, elas podem até existir no alimento, mas não de uma forma que o nosso organismo vai absorver com facilidade. Porque o nosso organismo absorve melhor a substância em estado natura, ou seja, dentro de uma fruta, dentro de uma verdura, não já num alimento que já foi processado industrialmente. Vocês conseguiram me entender? Então, por que a aula Agricultura Natural está ligada com a saúde? Porque se eu produzir um alimento saudável, cheio de substância química, e eu como esse alimento, meu organismo vai nutrir com aquelas substâncias químicas que eu vou falar, cálcio, ferro, sódio, potássio, manganês, vários, nós vamos ter aqui nos slides, vocês vão ver depois, que são importantíssimas. Então, é isso que a gente tem que saber. Bom, para eu ter uma saúde boa, eu preciso diariamente de elementos químicos, substância química, que, para que o meu organismo funcione corretamente, produzindo hormônio. Para vocês saberem, tem reações químicas no nosso organismo que elas só ocorrem se tiver cobre na reação. Se tiver magnésio. Eu não me alimentei hoje com cobre. Não vai ter aquela reação química para produzir um hormônio, por exemplo. Você me entendeu? Então, se eu me alimento erroneamente uma semana, um mês, 5 anos, 10 anos eu vou desenvolver doença. Por que a doença hoje é crônica, é seríssima? Porque a alimentação de 30 anos para trás mudou. Começou os industrializados, o pessoal saiu do campo, veio para a cidade, tá? Então nós vamos, primeiro, entender. O organismo precisa de algumas substâncias químicas básicas para o funcionamento normal, tá? Então, nós vamos ver como eu preparo uma hortinha em casa, como eu preparo uma hortinha no vaso, uma hortinha no canteiro, na terra, e vamos ver os elementos químicos que cada planta vai fornecer para mim. Ok? Tentei elaborar de uma forma bem sucinta, mas não vou ficar lendo. Eu só vou passar para vocês entenderem esse grande raciocínio. Vou repetir.
Diariamente precisamos de substâncias químicas para o nosso organismo funcionar normalmente. Produzir hormônio, produzir proteínas complexas para poder o organismo funcionar corretamente. Quando eu tenho carência dessas substâncias químicas, eu vou ter carência hormonal. Se eu tiver carência hormonal, eu vou ter desequilíbrio e vai gerar doença. Como eu mantenho uma saúde saudável? Me alimentando com substâncias, com comida que tenha esses elementos de forma natural. Ok? Vamos entrar então nos slides? Vamos lá, espero que todos estejam entendendo. Tenham entendido, né? Então é o seguinte, esse primeiro slide, ele fala sobre a terra. Terra, o solo, importantíssimo, é nele que está a energia vital. Então nós temos que entender assim, o solo é onde a minha planta vai crescer e ela vai absorver aquelas substâncias químicas necessárias para o meu funcionamento normal do meu organismo. Certo? O solo, existem vários tipos de agricultura. Então vamos lá. Agricultura convencional é a agricultura normal, praticada por todos. Ela usa fertilizante, que é o adubo, e o agrotóxico. Opa, fertilizante e agrotóxico é natural? Não, produzido pelo homem. Artificial. Será que é bom? Tem uns estudos aí que estão dizendo que agrotóxico faz mal para a saúde. Tá? Substância, agricultura orgânica. Agricultura orgânica é aquela que não utiliza o fertilizante e nem o agrotóxico. Ela usa o adubo orgânico. Quando eles têm praga, eles já usam controle orgânico, ou seja, microbichinho, mariposinha, abelhinha, formiguinha que vai lá e come aquela praga. Controle biológico. Não usa agrotóxico. Opa! Se as experiências estão dizendo que agrotóxico faz mal à saúde, se eu utilizo uma agricultura orgânica, já estou melhor. Só que existe uma crítica. Usa esterco de animal. Tem uma pesquisa que fala esterco de vaca é cocô de vaca. A vaca come, a vaca toma remédio, ela toma vacina. Existem pesquisas, não sou eu que estou falando. Esses elementos químicos que a vaca está absorvendo através dessas vacinas, dos remédios, vai sair no cocô dela e a planta vai absorver. Olha a pesquisa profunda. Então já é uma crítica, mas é bom? É muito bom, porque não tem agrotóxico. E nós temos outro tipo de agricultura que é a natural. Agricultura natural não usa esterco de animal e também não usa agrotóxico. O que ela usa? Folha, árvore, folha seca de árvore e restos de alimentos processados. Então, primeiro nós vamos aprender daqui a pouco. Nós vamos pegar esses restos de alimento, esperar um período para ele ser processado, decompor, fermentar no solo, e depois eu vou usar ele na minha horta. Chama compostagem. Vocês entenderam a diferença? É grande a diferença, hein? Percebe a diferença, ó. Um adubo químico agrotóxico, outro esterco de animal e o outro folhas da natureza, da árvore em decomposição. Sobra de alimento, determinados alimentos, não são todos. Quais são os alimentos? Legumes, alface, casca de batata,
Ou seja, coisas que também, quando voltar para a natureza, elas vão ser decompostas e tornarem nutrientes, que são aqueles microelementos que eu falei lá. Cálcio, fósforo, potássio, magnésio, mobilidênio, tem um monte, nós vamos ver daqui a pouco. Ferro, que o nosso organismo precisa diariamente para que a gente tenha uma alimentação saudável, para que a gente tenha uma saúde. Chique. Agora nós vamos ver tipo de solo. Então nós temos solo arenoso, vou mostrar para vocês o solo arenoso, ó. Areia, solo ruim para produzir legume. Não tem elemento químico, não tem força vital. É areia. Solo argiloso, argila pura, úmido, impermeável, não deixa a água passar. A raiz não consegue se desenvolver. Solo péssimo para fazer agricultura. Solo de humus de minhoca. Chama solo humífero. Muito humus. Também não é bom. Mas o humus é um adubo orgânico, natural. Muito bom esse adubo. Para misturar com a terra. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas só humus também não é bom. Mas existe o solo humífero, que é onde tem muito humus. Normalmente é barranca de rio, né? Perto de rio, brejo, onde tem muita minhoca. E o solo calcário, que é o calcário, ele já é um pó. É péssimo também. Pode ver que só nasce pequenas ervas, assim, erva não, pequenos matinhos e característicos de determinadas regiões. Também não é bom para plantio de legumes, de hortaliça. Qual é o melhor solo? Ó, nós vamos ver o solo ideal agora. Tem duas maneiras de eu preparar o solo ideal. Usando alimento, restos de alimentos. Como é que eu faço para eu ter um solo bom, para eu pôr na minha floreira ou no canteiro lá no meu quintal, para ter um solo bom? Vou pegar sobras de alimento, legume, fruta, verdura, cru. Pode ser casca de batata, folha de alface, casca de maçã. Não pode carne, ovo, limão, laranja. Não pode. Não pode. Então, é legumes, alface, batata, maçã, aí etc. O que eu vou fazer? Vou pegar um balde, vou pôr terra levemente úmida no fundo desse balde e vou pôr aquela sobra que eu descasquei minha batata no meu almoço, peguei umas folhinhas de alface que já estava meia velha, para eu fazer minha salada de alface, eu vou jogar fora essas alface velha, eu vou pôr dentro do balde também e vou cobrir com terra. Deixo ele quietinho ali. Amanhã eu vou fazer outra salada. Aí eu vou pôr um brócolis, uma espinafre, sobrou umas folhinhas ali também, eu vou pôr em cima daquela terra e vou pôr mais terra por cima. Vocês estão entendendo que está ficando uma camada? Terra, comida. Terra, comida. Terra, comida. Terra. Lotou o balde, terra por cima. Fecha esse balde e deixa quieto por 3 meses. Isso aí vai fermentar. Depois de 3 meses, você vai abrir esse balde, vai estar uma terra marrom escura, excelente, cheia de nutriente. Você vai fazer teu vasinho na tua floreira, ou você vai misturar com a terra lá na tua horta, no teu canteiro, no quintal. Certo? Isso é para floreira e para vasinho. Resíduo alimentício quando eu quero fazer minha hortinha. Agora, quando eu quero fazer outro tipo, compostagem de material orgânico, o que eu vou fazer? Vou pegar a casca da folha da árvore, o capim seco, grama seca, vou colocar dentro do balde, mesma coisa, ponho terra por baixo, ponho essas folhas, umedece a folha, põe terra.
põe folha, umedece a folha, joga a terra por cima. Você percebe que vai ficar numa camadinha? Terra, folha, terra, folha, terra, folha. No final, põe folha. Não precisa tampar. Você deixa ele por 60 a 90 dias. 3 meses lá dentro. Ó, aqui é uma fotografia mostrando os restos, ó, de alimento, tá? Casca de cebola, tomate, berinjela, beterraba, borra de café, excelente borra de café. Pode pôr lá dentro também, tá? Aqui do lado é já num canteiro na terra, no quintal. Como é que nós vamos fazer no quintal? No quintal, quem tiver quintal, vai fazer um buraco, onde ele vai fazer o canteirinho dele. O canteiro normalmente é 1 metro por 50 centímetros de comprimento, 60, 1 metro, 1,20 m. Aí você faz um buraco, coloca essas folhas secas, resto de folha seca de árvore, capim, joga nesse buraco e tampa com terra. Depois, nessa terra que você tampou essa folha, você pode misturar humus de minhoca, entendeu? E deixa ela ali mais ou menos uns 15 dias. Você já pode fazer a plantação das mudinhas nesse canteiro. Você vai estar praticando agricultura natural, porque não tem esterco, não tem adubo, não tem fertilizante, é folha em decomposição, ou alimento em decomposição, que você preparou naquele baldinho, e depois de 60 dias você vai ter aquele baldinho cheio de solo ideal, que você vai colocar ou no teu vasinho, ou no teu canteiro. Entenderam? Muito simples, facílimo. Olha lá, ó, a galera fazendo buraco no sítio, colocando as folhas secas, e depois eles vão tampar com terra. Já está feito o canteiro, ó. É um canteiro grande, porque tem espaço numa chácara. Na casa, faça menor, para você ficar mais fácil para trabalhar. Ok? Olha como fica o solo. Depois que você produziu esse solo ideal, você vai cobrir ele com esse capim seco, ó. Restos de capim seco, folha. Ele vai se decompondo, vai formar uma palha que ela vai segurar a umidade e ela vai fazer como se fosse um cobertorzinho para o solo. Vai deixar o solo numa temperatura gostosa, úmido. Você levanta aquela palha, você vê que tem micro bichinho andando assim, as minhoquinhas estão ali, quer dizer, ali tem vida. Esse é o solo ideal. Quando você conseguir preparar esse solo, ou no vaso, ou no canteiro, vai te dar um prazer tão grande que você vai falar assim, meu amigo, que delícia que é a agricultura natural. Porque tua planta vai nascer forte. Na hora que você se alimentar desse alfacinho, você vai falar, nossa, que sabor delicioso. É maravilhoso, é um creme. Olha o solo ideal como fica, ó. Ele fica assim, aéreo, sabe? Cheio de grãozinho. Por quê? Ele tem elemento químico aí, para nutrir a planta. Plantar no vasinho é isso aqui, ó. Você vai pôr umas pedrinhas no fundo, vai pôr um pouquinho de areia para fazer drenagem e vai pôr teu solo ideal, ó. E vai fazer a tua mudinha ali. Vai molhar regularmente. Esse solo é excelente, a tua planta vai crescer. Ah, professor, dentro do vaso? Dentro do vasinho. Se você não quiser pôr a mudinha, você vai pôr uma semente e vai esperar ela germinar. Ela vai germinar, depois de 30, 25 dias, depende da plantinha, você vai ter, olha, um pezinho de alface. Que coisa maravilhosa. Se você tiver 20 floreirinhas dessa, e você plantar, hoje, você planta uma floreira. Dali 5 dias, 3 dias, você planta outra floreira. Você vai ter alface, cada dia você vai estar comendo uma floreira. Hoje eu vou comer dessa,
Amanhã, comeu, acabou, replanta. Ah, já tem outra floreirinha dando alface, porque você plantou uma sequência. Você vai comer alface todo dia, ou um dia sim, um dia não, dependendo se você não gostar de tomar alface todo dia, mas você vai ter certeza que esse alface é rico em minerais, sais minerais, que é a substância química que a gente precisa diariamente para ter uma saúde maravilhosa. Ok? Então, aqui, a importância do solo sadio. Por que é importante um solo sadio? Porque uma doutora, a médica, chama Ana Primavesi, ela estudou o solo e falou assim, olha, é uma crítica, mas ela é crítica, ela é médica, ela falou, olha, esse solo que vocês estão usando fertilizante químico, que vocês estão pondo adubo químico, está ficando doente. Esse solo está produzindo planta doente. E o homem está comendo essa planta doente. E o homem está ficando doente. Vamos partir para uma agricultura diferente? Ela produziu, ela estudou. Então, ela é a favor da agricultura natural. Porque não usa fertilizante químico e nem agrotóxico. O que ela pesquisou? Que a falta daqueles elementos químicos, sódio, potássio, fósforo, ferro, cálcio, magnésio, manganês, gera doença na pessoa, gera depressão, gera agressividade. Ela estudou isso aí durante mais de 30 anos. Então, ela pesquisou os agrotóxicos e falou assim, quando a pessoa ingere muito agrotóxico, o que ela vai ter? Má nutrição. Aquilo que eu falei. Vai produzir os hormônios necessários? Não. Vai ter carência hormonal. Quem tem carência hormonal vai ficar doente. Vai ter imunologia boa? Não. Vai estar com deficiência imunológica. Vai ter gripinha repetitiva, qualquer mudança do clima ele já está meio doentão, sinusite, rinite. Função glandular, as glândulas do organismo, vai dar desânimo, vai dar depressão, vai dar gastrite. Ela até colocou cáries, meio forçou, né? Mas cárie, por quê? Dente com falta de cálcio, dente fraco. Cárie, gastrite, diabetes, hipertensão, derrame e enxaqueca. Gente, nós temos uma arma na mão para não ter nenhum tipo dessas doenças. Que arma que a gente tem? Agricultura natural. Comer legume produzido por nós próprios. Maravilhoso, lá no nosso vasinho, lá no meu quintal. Simples de tudo. Vou dar a dica, tá? Olha lá, os agrotóxicos. Agricultura convencional. Por que ele tem que pôr agrotóxico? Porque quando eu ponho fertilizante químico, eu estou dando muita comida para a planta artificial. Mas eu estou dando comida para a planta. A planta precisa de nitrogênio, fósforo e potássio. NPK. Acho que todo mundo sabe isso, né? Então, quando eu dou muito NPK, a planta transpira NPK, porque ela tem muito. Quando ela transpira o NPK, a praga fala assim, ela cheira, tem NPK sobrando aqui na folha da planta. Ela vai lá e começa a comer esse NPK em forma de glicose, de docinho, açúcar, tipo de açúcar. E ela começa a se alimentar. Ela veio a praga. A praga é a cochonilha, é o pulgão. Aí o dono da horta fala, nossa, entrou praga na minha horta, não posso. Eu preciso vender esses alfaces, gente. Tem mais de 5 mil pés de alface. Agrotóxico, ou seja, veneno para matar a cochonilha. A planta absorve esse veneno. Olha o pimentão falando assim, eu tenho mais agrotóxico que você. Porque o pimentão é campeão na absorção do agrotóxico. O tomate é o segundo campeão. Beterraba, campeã de acúmulo de agrotóxico. Agora, eu posso produzir minha beterraba lá no meu vasinho. Minha beterrabinha zero, coisa mais linda do mundo.
doce, ela chega a ser doce, porque ela não tem agrotóxico, não tem fertilizante químico. Agora vem o pulo do gato. Requisitos minerais diários. O que quer dizer isso? A substância química que eu preciso comer todo dia. Sódio, potássio, cloreto, cálcio, fósforo, ferro, iodo, magnésio, cobalto, cobre, zinco, certo? Flúor. Então, a gente precisa decorar isso aí? Não, não precisa decorar. Só que você tem que saber que existem minerais que eu preciso consumir diariamente para que meu organismo produza as reações químicas, e essas reações químicas são necessárias para produzir quem? Hormônio. Substância química que o meu organismo precisa para trabalhar. Tem hormônio que regula a pressão arterial. Os glicocorticoides, os mineralocorticoides. Aí já começa a entrar na bioquímica. É difícil. Não quero aprofundar. Só quero que você entenda. Opa, tem substância química que eu preciso comer todo dia. Aonde eu vou conseguir comer todo dia substância química para o meu organismo absorver? Na mortadela? Condimento, né? Produzido lá na indústria, né? Ruim. No alface? Opa, alface bom. Na cenoura? Opa, bom. Salsinha, cebolinha, manjericão, beterraba, nossa, tomate, legumes, saladas, couve, rúcula. Então, nós estamos entendendo que existem substâncias químicas importantíssimas para o nosso funcionamento do nosso organismo. Se o nosso organismo funciona corretamente, nós vamos ter uma saúde. É óbvio isso. Nós vamos ter saúde, nós não vamos ficar doentes. Ok? Tá. Aqui eu dou cada um dos elementos químicos, ó. Sódio. O que o sódio faz? Se a gente ficar lendo isso aqui, não vai ficar legal. Mas vocês vão ter esse material. Então lá, com calma, você pode olhar e falar, bom, eu quero ver o que o sódio faz. Ah, o sódio estabelece, só um exemplo, sódio estabelece equilíbrio hídrico. O que é isso, equilíbrio hídrico? Não sei. Vai na internet, procura saber o que é equilíbrio hídrico. É a hora que eu faço o equilíbrio da água no meu corpo. O que ele faz? Ele retém água. Sódio é bom? Excesso de sódio é bom? Não. Mas um pouquinho de sódio é bom. Que ele vai fazer o equilíbrio da água. Se eu precisar reter água, ele segura. Se eu precisar jogar água fora, junto com o potássio, ele vai jogar água fora. Mas eu preciso ter um pouquinho dele. O problema é que nós fazemos, sabe o quê? Pega aquele saleiro e tufa na salada. Aquele monte de sal para dar sabor na comida. Não, começa a curtir o alface só com um filãozinho de azeite, aquele sabor, porque teu alface vai ser gostoso, vai ser lá da horta natural. Ele é doce, é um alface maravilhoso. É uma cenoura que cheira terra, você come ela cru. Você vai, ela é macia, só que ela é pequenininha. Ela não é esse cebolão desse tamanho, desse cenourão que a gente vê. Olha uma cenoura desse tamanho. Que isso? Cenoura é desse tamanhozinho. 3 mordidinhas, acabou a cenoura. Maravilhosa. Certo? Então vocês vão ter tudo isso aqui. Outro elemento, outro exemplo. O potássio. O cálcio. O fósforo. O ferro. O iodo. O magnésio. O enxofre. Tudo isso é necessário para que a gente tenha uma saúde boa. Outro grande assim, gancho que a gente tem que saber, que é importantíssimo, é saber o seguinte, que quando a gente come, naturalmente, quando a gente respira normalmente, eu estou produzindo um tal de oxidante.
que é oxidante? É uma substância que o meu organismo produz naturalmente quando o metabolismo ocorre. Ou seja, o que é isso? Quando o meu organismo funciona, ele produz substâncias nocivas à saúde. Ó. A oxidação gera substância nociva para a célula, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que combater essa substância que é nociva para a célula. Como é que é o nome dessa substância nociva? Oxidante. Quem combate oxidante? O antioxidante. Opa! Então eu preciso saber quem são os antioxidantes. Eu preciso comer esses antioxidantes todos os dias. Se eu não comer antioxidante, eu estou tendo oxidante no meu organismo. Por quê? Porque eu respiro. Normalmente, é só eu respirar, eu já estou produzindo oxidante. É só eu comer qualquer tipo de comida, eu estou produzindo oxidante. Então, o nosso organismo já foi preparado para algumas substâncias que ele mesmo produz ser prejudicial a ele. Porque ele tem um tempo de vida útil. Então, nós temos que aumentar esse tempo de vida. De que maneira? Descobrindo alimentos saudáveis para a gente poder viver mais. Quais são os alimentos ricos em antioxidante? Dá exemplos, são vários, tá? Eu dei alguns mais comuns: chá verde, açafrão, cebolinha, salsinha, aveia, azeite de oliva, chocolate, fruta cítrica, que é o limão, abacaxi, laranja, fruta vermelha e fruta roxa. Fruta vermelha, morango, fruta roxa, amora, repolho, couve, brócolis, couve-flor, nabo, mostarda, cebola, alho, linhaça, óleo de gergelim, suco de uva, óleo de coco, tomate, soja. Existem mais. É só pesquisar. Esses aqui são os importantes, tá? Mais comum. Dá para comer isso aqui. Ah, gente, eu gosto de repolho. Então hoje eu vou comer repolho. Hoje eu vou comer um repolho e um alface. Amanhã, eu vou comer uma couve-flor. Vou comer um nabo. Certo? Agora, tem gente que não come nada a semana inteira. Come arroz, feijão, carne, faz um bolinho de arroz, ou faz um bolinho. Não, vai na saladinha. Vai na saladinha. Legume. Ok? Agora, o que nós temos que entender? Eu coloquei aqui algumas hortaliças, facinho da gente ter no nosso quintal, ou naquele canteiro lá no quintal, no chão, ou no meu vasinho. O vaso pode ser o tamanho que você quiser. Pode ser uma floreira, pode ser um vasão. Vasão é melhor ainda, que vai ter mais terra. Você vai produzir o solo ideal. Já te passei como produz o solo ideal. Não vai usar esterco, não vai usar nada, vai usar folha em decomposição. Aí você vai plantar a tua cebolinha. Quando você compra a cebolinha, ela já vem com uma raizinha. Corta aonde está aquela parte branca que fica a raiz e já planta num vasinho. Olha, a cebolinha é antioxidante. Ela é da turminha lá dos antioxidantes, que quando o meu organismo respira naturalmente, eu produzo o oxidante, que faz mal para a pessoa. Então eu preciso comer antioxidante. Cebolinha. Todo dia eu vou comer cebolinha. Olha o que ela previne: câncer, doença cardíaca, controla a pressão, reduz colesterol, reduz o açúcar do sangue, previne catarata, diminui a artrite. Cebolinha. Ela é anti-inflamatório. Uma outra dica, já que eu falei de anti-inflamatório, importante para a gente saber. Hoje em dia tem muita gente com problema de coração. Minha gente, o nosso vaso sanguíneo, ele só começa a acumular aquela placa que vai causar
o infarto quando ocorre uma inflamação. Então, nós temos pequenas inflamações no nosso organismo que são normais. Não sei por que a célula inflama, o tecido inflama. Então, nós temos que ter os anti-inflamatórios naturais para combater essa inflamação. Se eu não como comida que tem anti-inflamatório natural, você concorda comigo que minha inflamação, se ocorrer uma inflamação na minha artéria, no meu vaso sanguíneo, vai começar a acumular? Quem acumula ali? O colesterol. O colesterol gosta de processo inflamatório. Ele vem e cola ali. O outro amigo do colesterol, que é outro colesterol, para do lado dele. Fica 2 colesterolzinho. Aí eles falam assim, ih, tá uma delícia aqui, chama mais colesterol. Aí eles vão grudando ali, vai formando uma placa que vai obstruir o vaso sanguíneo do coração e vai dar um infarto. O que eu preciso fazer? Diminuir essa inflamação. De que maneira? Comendo alimento anti-inflamatório e antioxidante. A 2 jogadas, não tem outra jogada. Antioxidante, porque gera a minha respiração, o meu metabolismo gera oxidante. Então, eu preciso combater o oxidante. De que maneira? Comendo alimentos antioxidantes. E a inflamação? Comendo alimento anti-inflamatório. Olha a cebolinha, antioxidante e anti-inflamatório. Que delícia! Cebolinha é remédio. Possui vitamina C também. Melhora a pele. A mulher fica com uma pele mais sedosa. Manjericão, outro alimento fantástico. Anti-inflamatório e antibacteriano, natural. Olha o que ele contém, ó, daqueles elementos químicos que eu falei. Manganês, cobre, cálcio, ferro, magnésio, vitamina C, vitamina A, vitamina K, bom para o coração. Para que ele serve? Resfriado, tosse, anti-estresse, visão, pele, mau hálito, pedra no rim, fígado, colesterol, melhora a memória, combate a dor de cabeça. Manjericão, coisa mais fácil do mundo você ter um pezinho de manjericão e todo dia comer 6, 8 folhinhas dele. Todo dia. Lá no alface põe 8 folhinhas de manjericão. Ó. Saúde completa. Açafrão, cúrcuma. Todo mundo sabe que é açafrão. Pozinho, meio amarelinho. Super anti-inflamatório. É super. Ele é o mais potente. Excelente para o coração. Possui potássio, vitamina C, vitamina B6, ferro, manganês, cálcio, magnésio. Anti-envelhecimento. Antioxidante. Ó, anti-inflamatório, antioxidante é remédio. Remédio. Então, ó, açafrão, cebolinha, manjericão. Agora nós vamos ver a salsinha. Antioxidante. Salsinha. Vamos comer salsinha. Possui ferro, vitamina C. Olha para que ela serve, ó, câncer, vários, tá tudo para vocês aí depois lerem. O alecrim, é conhecido como erva da alegria. Por quê? Melhora o humor, certo? Combate estresse. Ok? Só para você ter uma noção agora, uma ilustração. Olha a minha terra do meu quintal como era. O que eu vou plantar aí? Nada, né? Não está igual aquelas fotos iniciais do solo? O que eu fiz? Fui atrás de humus, ó o solo humífero, ó, e incorporei na minha terra, ó. Coloquei as folhas em decomposição, ó minha horta. Isso há 10 anos atrás, ó a horta, ó. Olha, hoje eu estou com o meu quintal diferente, olha a horta. Olha quanta coisa, abobrinha, beterraba, olha que delícia. Ó o manjericão. Olha a minha horta atual. Quer dizer, eu não fiz nada, eu só pus folha em decomposição. Olha que beleza. Olha meus alface. Maravilhoso, né? Eu ainda tenho meu minhocário para produzir um pouco de humus. Facinho, não é? Fazer? Espero que todos tenham entendido a minha primeira mensagem. O que é importante para a gente ter saúde? Utilizar alimento anti-inflamatório e antioxidante.
Por quê? Porque anti-inflamatório mexe com o vaso sanguíneo, para eu não ter aquela inflamação que vai me dar um infarto. E o antioxidante para quê? Para me dar saúde, longevidade. Fechou? Espero que todos tenham entendido a mensagem. Vamos praticar agricultura natural, que é fácil. Faça na sua floreira ou no canteiro no seu quintal. Estou à disposição. A Vanessa tem meu e-mail, depois eu passo para vocês. ferreiraivopalma@gmail.com. ferreiraivopalma@gmail.com. Mas a Vanessa vai passar depois o link certinho. Uma boa noite, obrigado pela atenção e fique com Deus.